Sejam todos bem-vindos ao Análise Inferencial. Damos início às secções de vídeos de estática. Para este vídeo, veremos alguns exercícios de estática. Nos próximos vídeos, daremos a continuação. E neste exercício 1, 2, 3, 4, vamos usar o método analítico e o método geométrico. O método analítico consiste na decomposição de forças que atuam num sistema usando as seguintes condições de equilíbrio, onde o somatório das forças em X deve ser igual a zero e o somatório das forças em Y deve ser igual a zero. Portanto, a força resultante é igual à raiz quadrada da força resultante em x ao quadrado mais a força resultante em y ao quadrado. E vamos usar o método geométrico, que consiste na decomposição ou construção de um polígono, ou seja, no método da linha poligonal. O método da linha poligonal consiste, a partir de problema dado, construir uma figura geométrica, seja ela um triângulo, retângulo, isósceles ou escaleno, que a partir da mesma usamos diferentes teoremas. No caso de um triângulo retângulo, pode-se usar o teoremas de Pitágoras ou razões trigonométricas. Por exemplo, método geométrico, que consiste na construção de um polígono. Então, método geométrico ou linha poligonal, tenho essa linha, ou este vetor, posso designar por C1, e tenho este lado, vou designar por C2, o cateto adjacente, e tenho a hipotenusa. Este ângulo vou designar por alfa. O que acontece? Eu sei que teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Este é o cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Usando razões trigonométricas, razões trigonométricas, seno de ângulo de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é este lado e sobre a hipotenusa. E o cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que é C2, sobre hipotenusa. Sim. Podemos usar também tangente de alfa, que é igual a cateto oposto, que é C1, sobre cateto adjacente, que é C2. E por sua vez, podemos usar o cotangente de alfa, que é igual a cateto adjacente sobre cateto oposto. Cotangente, que é igual a cateto adjacente sobre cateto oposto. No caso de um triângulo isósceles ou escaleno, podemos usar o teorema dos senos ou cosseno. Este triângulo aqui é triângulo retângulo. Eu usei teoremas podemos usar teoremas de Pitágoras ou razões trigonométricas, mas no caso de um triângulo retângulo, um triângulo escaleno ou um triângulo equilátero, podemos usar teorema dos senos ou
teorema dos cossenos. Por exemplo, eu tenho esse triângulo escaleno, triângulo isósceles. Triângulo isósceles. Tenho este lado vou designar por beta, alfa e gama. Este lado A, B, C. Teorema dos senos. Teorema dos senos. Teorema dos senos. Seno de beta, posso começar por beta, sobre o cateto oposto deste ângulo, que é A, deve ser igual a seno de gama sobre o cateto oposto deste, que é C, deve ser igual a seno de alfa sobre B. Teorema dos senos. Ou pode ser ao contrário, A sobre o seno de B é igual a C sobre seno de gama é igual a B sobre seno de alfa. A regra não importa. Eu posso começar por seno de alfa ou por seno de gama ou de beta, não importa. Ou posso usar teorema dos cossenos. Teorema dos cossenos. Eu pego este ângulo, o ângulo é beta, o cateto oposto de beta é A. Então, teorema dos cossenos vem A ao quadrado, o cateto oposto é igual à soma dos catetos B menos duas vezes soma dos catetos ao quadrado, cada cateto, vezes C, vezes B, vezes o cosseno do ângulo formado, que é beta. Regra ou teorema dos cossenos. Então, vamos resolver os exercícios. Começando por exercício 1, nos pede para determinar as trações T nos fios ideais AB e BC, sabendo-se que o sistema está em equilíbrio na posição indicada. Se o sistema está em equilíbrio, significa que a soma de todas as forças é igual a zero. Dados, temos o peso, que é igual a 90 Newton, e o seno de θ é igual a 0,6, e o cosseno de θ é igual a 0,8. Já o sistema, temos o sistema, que é este, temos o peso. Então, resta fazer o exercício. Vou colocar aqui, temos esta, como é um fio, atua uma tensão BC, e aqui o peso é vertical, atua um peso de baixo para cima, temos o peso, e temos essa tensão aqui, tensão TBA. Então, usando o método analítico, as condições, nós sabemos que a soma de todas as forças deve ser igual a zero no eixo X, e a soma de todas as forças no eixo Y deve ser igual a zero. Temos este sistema aqui, ou diagrama do corpo livre ou corpo livre. Então,
decomposições de força, eu faço isto. É o meu eixo Y. Faço isto. É o meu eixo X. Decomposição de força. Podemos decompor essa força para estar no eixo X e no eixo Y. Então eu faço isto. Tensão B em X está no eixo X. Sim. Tenho tensão B no eixo Y, temos o peso. Dados, temos dados necessários, muito importante. Temos o peso igual a 90 Newton, seno de θ igual a 0,6 e cosseno de θ igual a 0,8. 0,8. Nós sabemos que este aqui é θ. Este ângulo é igual a este ângulo, θ. Alternos internos, são ângulos alternos internos. Então, este ângulo é igual a este ângulo. Então, resolvendo o nosso exercício ou problema, vamos ter o quê? Vamos começar aqui. A soma de todas as forças no eixo X deve ser igual a zero. Temos essa força aqui no eixo X, TBA menos TB, desculpa, aqui TBC em X deve ser igual a zero. É a primeira equação. E temos a segunda equação, a soma de todas as forças em Y deve ser igual a zero. Então, temos TBC, TBC em Y, porque está no lado positivo. A direita é positiva, a esquerda é negativa. Em cima é positivo, embaixo é negativo. Esse peso aponta para baixo, então significa que é negativo, deve ser igual a zero. É a segunda equação. Já analisando o peso é dado e a tensão tensão BC não é dado. Então, aqui não podemos pegar essa equação aqui, porque a tensão BA não é dado, a tensão B em C não é dado. Logo, podemos pegar essa equação. Para resolver este problema, é aconselhável começar por esta equação, porque o peso é dado. Então, vamos pegar a partir da equação 2, onde temos TB em si menos TBC em Y menos peso tem que ser igual a zero. E vamos usar razões trigonométricas. Usando razões trigonométricas, este lado é igual a este lado. E este lado é igual a este lado. É cateto oposto. Cateto adjacente é este. Então, seno de θ será igual a cateto oposto, que é este lado, TBC em Y sobre hipotenusa. Forma-se um triângulo sobre a hipotenusa que é TBC. Isolando essa parte aqui, o TB, produto meio igual a produto extremo. Então, TBC em Y é igual a TBC vezes o seno de θ. Essa expressão é muito importante. Vamos colocar aqui. Usando cosseno, razões trigonométricas agora de cosseno de θ,
é igual. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que é TB. TBC em x sobre TBC. Então, produto de meio é igual a produto extremo. Então, TBC em x será igual a TBC vezes o cosseno de θ. Essa expressão é muito importante. Vamos substituir aqui. Então, nós sabemos que TBC em y é igual a TBC vezes o seno. Levamos essa expressão, substituir aqui. Então, vamos ter TBC vezes seno de θ menos peso é igual a 0. E resolvendo esta equação aqui, podemos passar o peso para outro membro. Nós sabemos que o peso é negativo quando passa para outro membro, muda de sinal. É uma regra da matemática. Aqui temos menos igual. Este quando passa, muda de sinal. É positivo. Se é positivo, quando passa para outro membro, muda de sinal. Então, vamos passar o peso para outro membro. É negativo, quando passa, muda de sinal. Então, temos BC vezes o seno de θ é igual a peso. Aqui está multiplicar. Se está multiplicar, quando passa para outro membro, divide. Se está a dividir, quando passa para outro membro, multiplica. Aqui está multiplicar, quando passa para outro membro, divide. Então, tensão BC será igual. Está a multiplicar, passa a dividir, seno de θ. Então, tensão BC é igual. O peso é dado, é de 90. Eu coloco 90 newton sobre o seno de 90 é 0,6. 0,6. Então eu divido isto. Eu divido 90 por 0,6. Dá 150. Conforme vem aqui, dá 150. Então, tensão BC é igual a 150 newton. Da segunda equação. Então, já encontrei BC. Tem que voltar para a primeira equação. Desculpa, aqui é 150. Sim, tenho que voltar nessa equação aqui. Equação 1. Eu escrevo equação 1. Equação 1 tenho o quê? Tenho TBA menos TBC vezes o x igual a TBC em x igual a 0. E eu disse que essa expressão aqui é muito importante, porque vamos levar essa expressão, substituir aqui. Nós sabemos que TBC é igual a tensão de BC vezes o cosseno de θ. Então, onde vem TBC, vamos substituir por essa expressão. Então, logo TBA menos TBC vezes o cosseno de θ deve ser igual a 0. TBC já temos, é 150. Então, vamos calcular o que? O TBA. Então, TBA será igual. Passando isto para outro membro. Essa regra aqui que eu dei, se é negativo quando passa é positivo, se é positivo quando passa é negativo. Então, este é negativo quando passa é positivo. TBC vezes o cosseno de θ. Então, TBA é igual. TBC já temos, que é 150, vezes o cosseno de θ, que é 0,6. O cosseno de θ, que é 0,6. Multiplico 0,6. Desculpa, cosseno de θ é 0,8, não é 0,6. Então, 0,8 é igual. Então, eu pego, eu faço igual 150. Já tem 150 vezes 0,8. Quando é que dá? 120. Conforme vem aqui,
120 Newton. E o nosso pedido nos pede para determinar as trações ou tensões, as trações nos fios ideais AB e BC. Então, as trações, resposta. Então, as trações ou tensões vai ser BC igual a 150 Newton e tensão BA igual a 120 Newton. Conforme vem aqui, solução, tensão BC 150, tensão BA 120, significa que nosso exercício aqui está correto. Então agora vou usar método geométrico, porque utilizei método analítico. Agora vou usar método geométrico. No método geométrico, tem um método geométrico. Consiste na construção de um polígono. Polígono pode ser triângulo, retângulo. Geométrico consiste na construção de um polígono. Primeiro, vamos escrever o que é esse sistema aqui, de uma forma simplificada. O diagrama do corpo livre. Em poucas palavras, tenho essa tensão aqui, tensão BC, tenho o peso, que atua o peso para baixo, o peso sempre atua de cima para baixo, o peso atua de cima para baixo, e temos essa tensão aqui, tensão BA, ponto B aqui. A ideia é construir um polígono, pode ser triângulo ou retângulo, é essa a ideia. Então eu posso puxar este vetor aqui, colocar aqui, e levar este vetor aqui, colocar aqui, e esse polígono deve fechar. A ideia é fechar o polígono. Não tem que ser um polígono que não se fecha. Por exemplo, se eu tenho duas fotos, será difícil usar um método de método geométrico. Então, a ideia é fechar. Então eu faço o quê? Eu coloco este peso, não é? Este peso, o vetor peso, não tem que mudar o sentido. O vetor peso atua de cima para baixo, sempre. Peso atua de cima para baixo, porque os corpos tendem a cair. Quando ao lançar um corpo, a tendência é de cair. Então o peso sempre atua de cima para baixo. Então temos atenção, este vetor aqui, eu coloquei aqui P, e para fechar o polígono eu faço isto, fechei o polígono, mas não tenho que mudar o sentido os sentidos dos vetores. Então eu faço isto, este sentido aqui do peso, este sentido de TBA, este sentido aqui, este sentido de BC, e eu posso fazer isto para descobrir o ângulo, no exercício. Este ângulo aqui é θ, significa o quê? Que este são ângulos alternos internos. Este ângulo é igual a este ângulo. Então eu faço o quê? Eu sei que eu posso puxar assim, quero descobrir o ângulo. Então, este ângulo é igual a este ângulo, não é? Então eu faço isto, estou a decompor. Então aqui posso ter alfa. Se eu tenho alfa, a soma de alfa e θ tem que dar 180. E este ângulo aqui é igual a este ângulo, alternos internos. Então, logo este vetor, logo o ângulo formado, e este vetor, o ângulo formado
é θ. O ângulo formado é θ. O ângulo formado que é θ, aqui é θ. Então, vamos usar razões trigonométricas. Razões trigonométricas. Seno de θ é igual a cateto oposto, que é peso, sobre hipotenusa, que é T, BC. Então, logo, T, BC será igual a peso sobre seno de θ. Então, é igual, peso é de 90 newton sobre o seno. O seno de seno é 0,6. Então levo 90. Eu tenho 90. Tenho 90 a dividir por 0,6. Quando é que dá? 150. Eu tenho 150 newton. Então posso usar cosseno. O cosseno de θ será igual a cateto adjacente, que é T, BA, sobre hipotenusa, que é T, BC. Então, TBC já tenho, que é 150. Quero TBA, produto dos meios é igual a produto dos extremos. Então, logo, TBA é igual a TBC vezes o cosseno de θ. Então, logo TBA será igual a 150 vezes 0,8. Então, eu faço 150 vezes 0,8, 150 150 vezes 0,8. Quando é que dá? Dá 120 newton. Este método, para mim, é muito mais... É fácil. Muito fácil. Porque não leva as 30 minutos ou 5 minutos a resolver este método. Então, por questão de tempos, veremos estes exercícios nos próximos vídeos. Vamos dar a continuação nos outros vídeos. Muito obrigado, agradeço, espero que assistam vídeos e compartilham com os outros irmãos para a informação chegar até todos. Muito obrigado.